Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão alegres de estar na casa do Senhor nesta noite? Primeiro culto nosso do ano de 2024. Que alegria, que bom, que prazer estar na casa do Senhor, né? Bom estarmos na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Enquanto você abre a sua Bíblia, queremos justificar a ausência do nosso pastor Zilmar. Ele está aqui na sua casa, veio para estar no culto, mas foi acometido de uma cólica renal, e pediu oração. Depois nós vamos estar no final, me lembro, para nós estarmos orando pelo nosso pastor, que foi acometido hoje pela manhã, com a cólica renal, e à tarde agravou mais ainda, e ele não conseguiu estar no culto nesta noite, Depois nós vamos estar orando por ele, para que Deus venha dar saúde. Muitas atividades tem, amanhã tem reunião o dia inteiro na convenção, estava falando comigo, e precisa estar restaurado para enfrentar aí os dia a dia das atividades da obra, Estamos lembrando os irmãos também que as nossas atividades continuam normal. Quinta-feira, noite da vitória, sábado, culto de louvor, adoração, domingo a nova lição de escola dominical começa. Então os irmãos que ainda não adquiriram, passe lá, pegue a sua lição, não fique sem ela. Domingo uma nova lição, nós vamos estudar esse trimestre sobre a igreja, A temática da nossa lição é sobre a igreja, a vida da igreja num todo, e você não deve perder, não deve ficar de fora. Vamos estudar sobre a eclesiologia, doutrina sobre a igreja, o que a Bíblia fala sobre a igreja de Cristo, tá bom? Não perca, e domingo à noite, nosso grande culto da família. Não esqueça também que a partir do dia 16, vai começar o Clama Camboriú, o pastor vai fazer 6 noites de clamor, vai ser oração, intercessão e uma palavra, 6 noites de clamor, Clama Camboriú, clamando, intercedendo, orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nossas vidas, pelo povo, para que Deus dê-nos um ano abençoado, cheio de bênção, de graça e de vitória. Sua Bíblia aberta, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler 3 versos. Nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 14, e no livro de Atos, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 38. 3 versículos, depois nós vamos, no decorrer da mensagem, citando, e se alguém puder nos ajudar no telão, colocaremos mais alguns textos. Vamos lá? Nos diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, noutra versão, conduzido, guiado, impelido, impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto. E voltando do Jordão, foi levado, impelido, impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, noutra versão, na virtude do Espírito, ou no poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Capítulo 10 do livro de Atos, versículo de número 38. Texto bastante conhecido, livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 38, diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder ou virtude, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o qual pela virtude do Espírito, andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Podeis sentar, sente na presença do Senhor. Eu quero
nesta noite falarmos sobre uma temática. A temática da nossa convenção e a temática que nós vamos estar trazendo esse ano, né, a temática geral nossa, o tema é Conduzidos pelo Espírito. Não sei se ainda está aí já um novo banner deste ano, né? O ano passado era sobre servidão, né? Sermos servos, né? E esse ano, a temática da nossa temática deste ano é Conduzidos pelo Espírito. E eu foi domingo à noite, no culto, quando foi colocado o tema ali no quadro, e eu me lembrei desse texto, e me lembrei e comecei a pensar um pouquinho. E hoje à tarde fui para o meu gabinete, meu lugarzinho de estudar a Bíblia, e comecei a estudar. Não sabia que ia ministrar ainda, porque o pastor, a princípio, tinha vindo para ministrar, mas eu comecei a fazer algumas anotações, comecei a pensar a respeito desse tema, Conduzidos pelo Espírito. E o tema da minha mensagem nesta noite é a importância de sermos conduzidos pelo Espírito. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, pergunte para o da direita, da esquerda, pergunte para ela assim: você sabe qual é a importância de nós sermos conduzidos pelo Espírito? Pergunte para ela. Faça ela refletir um pouco, ela pensar um pouco. Qual é a importância? Qual é a importância de nós sermos conduzidos, levados, guiados, direcionados, impulsionados pela pessoa do Espírito Santo? E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. É um culto de ensino e é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho. A gente tem a temática geral, conduzido pelo Espírito, e muitas vezes a gente fala, mas a gente não sabe e não para pensar na importância que é a vida do cristão sermos conduzidas pelo Espírito. E Deus me fez eu pensar na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na pessoa de Jesus como homem aqui na terra. O texto que nós lemos, os 3 versículos que nós lemos, né, nos dá base para vermos como era a vida de Jesus, como era importante, qual a importância que o Espírito Santo tinha na vida e no ministério de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus, a gente vai ver que o ministério terreno de Jesus foi marcado pela ação do Espírito Santo. A vida, o seu ministério, foi marcado diretamente pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, né? Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: o que vai nascer de ti é do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pousar sobre ti e a virtude do Altíssimo, né, gerará. Então, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi batizado no Jordão, e ao ser batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. E o ministério dele, como eu li em Atos capítulo de número 10, versículo 38, o ministério dele foi um ministério guiado, conduzido e direcionado na virtude do Espírito Santo. Então, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo no início do seu ministério, porque a partir do batismo ele começa o seu ministério terreno de fato. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi impulsionado, direcionado, impelido pelo Espírito Santo, e andou fazendo milagres, maravilhas, através do Espírito Santo, do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Então, Jesus, a seu nascimento, a sua concepção, seu nascimento, seu ministério e sua vida, foi uma vida conduzida, direcionada, dirigida pelo Espírito Santo. É interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque o mover do Espírito Santo na vida de Jesus era um modelo para a minha e a tua vida. Quando a gente olha para a vida de Jesus,
né, aqui na terra, cheia do Espírito Santo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, o ministério de Jesus, a vida de Jesus sendo conduzida pelo Espírito Santo, mostra-nos o padrão que ele deseja que a sua igreja viva aqui na terra. A igreja de Jesus, ela deve ser uma igreja dirigida, conduzida, controlada, guiada, impulsionada pela ação do Espírito Santo. O problema é que nós muitas vezes até falamos, o problema é que muitas vezes até dizemos que cremos, que somos guiados pelo Espírito Santo, mas na realidade, no dia a dia, na prática, muitas vezes a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo, a gente não dá atenção à voz do Espírito Santo, a gente não para ser controlado, guiado, direcionado pelo Espírito Santo. A.W. Tozer escreveu, um escritor antigo escrevendo, disse, A.W. Tozer diz que se o Espírito Santo fosse tirado da terra, muitas igrejas nem sentiriam a falta dele. Por quê? Porque já estão no automático, fazem tudo normal, e como que não usasse a pessoa do Espírito Santo para nada. Se ele fosse tirado, muitas igrejas continuariam, muito ministério, muitas pessoas continuariam as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, porque não perguntam mais para ele, porque não ouve mais a voz dele, porque não tem mais intimidade com ele, porque não ando mais ligado, direcionado e controlado por ele. Mas eu quero crer que eu e você aqui nesta noite damos importância à pessoa do Espírito Santo. Eu quero crer que eu e você aqui nesta noite ouvimos a voz do Espírito Santo. Temos necessidade de buscarmos mais e dizer: Senhor, guia-nos, controla-nos, rege, conduz a nossa vida na sua caminhada. É tão verdade que a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, ele é um modelo padrão, um modelo para mim e para você como igreja, como servo dele. Se existe alguém, irmão, que não precisaria do Espírito Santo, seria Jesus. Se existe alguém que não precisaria da influência, da ação do Espírito Santo, seria Jesus. Primeiro, porque ele não tinha pecado. Segundo, porque ele era filho de Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ele não precisaria em nenhum momento, mas mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo intimidade com Deus, ele não abriu mão da pessoa do Espírito Santo para conduzir o seu ministério aqui na terra. Ele andou, ele fez, ele praticou, ele realizou, ele foi controlado, foi guiado pelo Espírito Santo, para mim, para mostrar para mim, para você, que não dá para ser alguém diferente disso, não dá para ser igreja longe disso. A pessoa do Espírito Santo é o nosso controlador, é o que nos conduz, é o que nos dirige, é o que nos controla, é o que nos rege. E nesta noite eu quero que você saia daqui junto comigo nesta noite dizendo: eu preciso dar mais importância à pessoa do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso dar mais importância à voz do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso dar mais importância, mais valor àquilo que o Espírito Santo quer nos conduzir nesta noite. É tão importante a pessoa do Espírito Santo. A ação, o controle do Espírito Santo é tão importante para a vida da igreja, para a vida nossa, que Jesus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Ele reúne os discípulos depois que morreu, ressuscitou. Ele está na sua última aparição, vai ser assunto ao céu. Ele reúne os seus discípulos e diz assim: ó, não se ausente de Jerusalém, não saia de lá, mas fique lá e espere a promessa do Pai. Porque dentro de alguns tempos, não muito tempo depois, vocês serão cheios do Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas Jesus vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Olha a importância de Jesus dizendo para os discípulos que representavam a igreja. Ele diz: vocês não saiam, vocês não façam nada, vocês não se movam, vocês vão para Jerusalém e espere a promessa do Pai, porque há uma promessa do Pai que o Espírito Santo vai descer, e quando Ele descer, e quando Ele vos encher, quando Ele vos dar a virtude, quando Ele vos capacitar, então vocês serão conduzidos por Ele.
Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês vão receber a virtude que há de vir sobre vós, a virtude, o poder do alto que há de vir sobre vós, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos entender que para sermos testemunhas de Jesus, que para testemunharmos o Evangelho de Cristo, nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser movidos, nós precisamos ser conduzidos, nós precisamos ser levados, guiados e direcionados pela pessoa do Espírito Santo. Eu sinto a presença do amado Espírito Santo aqui nesta noite. Eu sinto a presença do doce Espírito. Quem sente comigo nesta noite? Quem está aqui nesta noite sabe que Ele está aqui, sabe que Ele pode nos direcionar nesta noite. É importante a gente entender que o Espírito Santo é o que vai nos conduzir. Se a gente olhar para a igreja primitiva, se a gente olhar para os discípulos, você vai ver os discípulos antes e os discípulos depois do Pentecoste. Você vai ver Pedro antes e vai ver Pedro depois do Pentecoste. Você vai ver Pedro antes do Pentecoste negando. Você vai ver Pedro antes do Pentecoste cortando orelha. Você vai ver Pedro antes do Pentecoste negando, esbravejando, maldizendo Jesus, dizendo que não conhecia, negando para a criada. Mas você vai ver Pedro depois do Pentecoste, depois que o Espírito Santo encheu, o batizou, e você vai ver ele sendo impelido, ficando de pé no meio da multidão, pregando um sermão cristocêntrico e ganhando quase 3.000 almas. Você vai ver Pedro mais na sequência entrando para orar, e lá na oração, na Porta Formosa, ele repreende a enfermidade, e o homem paralítico que está ali é curado e sai saltando e entrando para dentro. Você vai ver Pedro com toda a ousadia, diante do sinédrio, diante das autoridades, falando e pregando com ousadia, dizendo que não vai se calar, dizendo que não tem medo, dizendo que vai continuar falando de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo, porque ele era conduzido pelo Espírito Santo, porque ele era guiado e controlado pelo Espírito Santo. Nossa geração precisa. Nós precisamos voltar a ser apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a desejar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos voltar, a nossa geração precisa voltar a ser apaixonada por línguas estranhas, por batismo com o Espírito Santo, por dons espirituais. Precisamos voltar a chorar e dizer: Jesus nos batiza, Jesus nos capacita, Jesus nos enche, Jesus nos impulsiona. Oramaia Hassai, Duriama Hassai, Dorama Hassui, Gederemando Kabagashanda Gabahassui, Oremandora Bagashanda Gamahashanda, Gediguitigebahassai, Oremandara Bagashandara. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Recebe graça de Deus nesta noite. Paz, meus senhores, já está se falando de uma geração pós-Pentecoste. Já está se falando de uma geração, de um movimento pós-Pentecoste. Ou seja, são a igreja que foi pentecostal, mas que já não é mais pentecostal. Foram igrejas que foram movidas pelo Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo. Foram gentes que foram controladas pelo Espírito Santo, mas já não são mais. Já não creem mais. Já não tem mais desejo. Ele já não tem mais liberdade. Ele já não age, ele já não se move mais, ele já não tem mais liberdade nenhuma. Já é uma geração pós-Pentecoste. Já não sabe mais o que é línguas estranhas, já não sabe mais o que é sentir a presença dele, já não sabe mais o que é dobrar o joelho e chorar com o Espírito Santo abraçando-lo e nos encharcando com paixões, por alma, por desejo missionário, por desejo de fazer a obra. Essa geração pós-Pentecoste precisa voltar a experimentar um reavivamento, um mover do Espírito, um agir da palavra, do Espírito Santo de Deus conduzindo.
Como é importante voltarmos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Eu experimentei, e eu me lembro de pessoas mais antigas, vamos lembrar, e não é saudosismo, eu não estou pregando saudosismo, eu estou mostrando a realidade do que é. Eu me lembro de pessoas que estavam orando, pastor Lauro, e Deus fala, o Espírito Santo falava, levanta daqui, vai na rua tal, vai lá em tal lugar, lá tem tal pessoa, lá tem tal necessidade, faz isso, faz aquilo, faz isso. Sabe o que é isso? Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo, isso é ser direcionado pelo Espírito Santo, isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso não é meninice. Isso não é meninice, isso é coisa bíblica. A Bíblia diz que Saulo estava na casa orando, porque havia se convertido no caminho, e o Espírito Santo falou, o Espírito Santo falou com um discípulo Ananias, e disse, ei, vai lá na rua tal, vai na tal casa, lá tem um homem, lá tem Saulo, mas vai lá. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo direcionando. Deus precisa voltar a nos impulsionar, a nos apaixonar pela voz do Espírito Santo, pelo desejo de ouvir a voz, e Ele nos conduz. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu ainda estou só no começo ainda, só comecei ainda, só estou introduzindo ainda, mas Ele quer trabalhar, e se ele quiser trabalhar nesta noite, eu não preciso falar mais nada bem. Ele aqui é o que manda, Ele aqui é o que conduz, Ele aqui. Diga, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, diga para Ele, feche os seus olhos um pouquinho, diga, Espírito Santo, volta a falar comigo. Diga para ele, quem sabe você já foi usada, quem sabe você está aqui nesta noite, está dizendo, verdade pastor, eu já experimentei, já faz dias que eu não estou mais sentindo, faz tempo que eu não ouço mais a voz dele, mas ei, ele não foi embora, ele não se ausentou, ele continua aqui, diga, ei, Espírito Santo, olha aqui para mim. Aleluia. Aleluia, olha aqui para mim. Talvez você está aí dizendo, pastor, mas qual é a importância? Que importância? Qual é a importância? Por que é tão importante ser conduzido pelo Espírito? Dentre muitas coisas, pelo menos 3 eu marquei aqui. A primeira coisa que é de suma importância sermos conduzidos pelo Espírito, porque quando nós andamos no poder do Espírito, na direção do Espírito, quando nós andamos no poder do Espírito, a primeira coisa que vai nos acontecer é que nós seremos guiados pelo caminho certo. Se a gente andar no controle do Espírito, a primeira coisa que vai ser é que a gente não vai errar o caminho. A gente vai andar no caminho certo. Muito dos nossos erros, muito das nossas falhas, muito das nossas dificuldades na caminhada, é porque a gente não ouve o Espírito Santo. Porque se a gente ouvisse a voz do Espírito Santo, se a gente desse atenção à voz do Espírito Santo, a gente não erraria o caminho, a gente não tomaria atalho, a gente não se precipitaria em muitas coisas, a gente não sairia fora da vontade de Deus, por isso que é importante a gente ser controlado pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente for guiado pelo Espírito Santo, a gente não vai errar o caminho, a gente vai ser guiado por Ele, andar no caminho certo, a tomar a direção certa, a ir no lugar certo, no lugar determinado que Ele quer pelas nossas vidas. Observe o texto que eu li, versículo de número 14, diz assim, então, pela virtude do Espírito, ou no poder do Espírito, Ele voltou para a Galileia, e dali foi para uma cidade chamada Nazaré. E quando Ele chega em Nazaré, guiado pelo Espírito, Ele vai à sinagoga.
E quando ele vai na sinagoga, eles chegam e dão um livro da lei para ele. E quando dão um livro da lei para ele, ele abre o livro e o livro está escrito a respeito dele. Olha como é bom ser guiado e controlado pelo Espírito Santo. A gente não sai da rota, a gente vai na direção certa que Deus quer. Ele vai para Galileia, da Galileia ele vai para Nazaré, em Nazaré ele vai na sinagoga ele chega e está lendo o livro, eles abrem o livro, o rolo, e dá o livro para ele, o livro do profeta Isaías, e quando ele abre o livro do profeta Isaías, abre a respeito dele, olha o que diz, e foi-lhe dado o livro, versículo 17, e o livro do profeta Isaías, e quando se abriu o livro, achou no lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor, oh, que coisa extraordinária, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de espírito, os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, e no versículo 21 diz, então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vosso meio. O que é isso? Direção certa do Espírito. Quando a gente é controlado, a exemplo de Jesus, ele poderia ter ido para outra cidade? Poderia ou não poderia? Ele poderia ter entrado em outra sinagoga? Ele poderia ter ido em outro lugar? Mas ele foi na Galileia, ele foi em Nazaré, ele foi na sinagoga e pegou o livro e leu justamente no texto que falava da unção na vida dele. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me fez entender? Que quando a gente anda no GPS do céu, quando a gente é guiado, controlado, direcionado pelo GPS do céu, pelo Espírito Santo de Deus, a gente não erra, a gente não sai fora da rota, a gente não toma caminho precipitado, a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, para se cumprir as coisas de Deus na nossa vida. Lembra que Jesus acabou de ler e disse, hoje se cumpriu. Era uma profecia e ela se cumpre hoje. Existem profecias na tua vida que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir ao lugar certo, e quando chegar lá ele vai dizer, hoje vai se cumprir, vai começar a se cumprir na tua vida. Mas para isso a gente precisa ser direcionado pelo Espírito Santo, para ser levado e estar na hora certa, no lugar certo, para que as coisas de Deus se cumpram na nossa vida. Muitas das coisas Deus quer cumprir, muitas das coisas Deus quer realizar, mas a gente anda na rota errada, a gente toma as decisões erradas, a gente toma o caminho nosso, a gente pega atalho, mas o Espírito Santo de Deus diz assim nesta noite, deixa eu te conduzir, deixa eu te levar. E sabe o que eu acho lindo, pastor Jorge? É que o mesmo Espírito que levou, foi o Espírito que trouxe de volta. O mesmo Espírito que levou, não, eu para lá nunca mais volto, não, para lá eu não vou, daqui é só para frente, não, tem hora que Jesus teve que voltar pelo mesmo Espírito que levou ele, foi eu que trouxe de volta, e diz, volta lá, porque eu quero cumprir uma promessa, porque eu quero realizar um projeto, porque eu tenho algo novo na tua vida lá, porque é algo que eu posso realizar. Então a gente precisa entender que a pessoa do Espírito Santo, ela é importante, a condução do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque ele não vai fazer a gente errar o caminho, a gente vai andar no caminho certo. Lembra de Filipe? O evangelista Filipe, capítulo 8 de Atos. Filipe está pregando numa grande igreja, abriu a igreja, encheu a igreja em Samaria, está saltando gente pelo ladrão da igreja, saltando gente pela janela. O Pentecoste é grande em Samaria, cura, libertação, milagre. A notícia chegou em Jerusalém, mandaram para lá Pedro e João, eles vão para lá, o negócio está bombando, batismo com o Espírito Santo, tudo. Daqui a pouco o Espírito Santo fala com ele assim, ei, larga tudo aí, vai para o deserto, caminho que dá para Gaza, vai para lá. O Espírito Santo fala com ele, o Senhor fala com ele, e ele faz o que? Filipe fala, não, eu vou para lá, eu estou numa grande igreja, estou num grande ministério, agora que eu estou bombando, estou na mídia, rede social, está bombando, vê que a mídia chegou até em Jerusalém, já até mandaram aqui representante, agora vão me honrar, vão me escolher, agora vai ser, eu vou ser o cara, você não o cara, mas vamos, Deus, Espírito Santo, ei, vai para lá. Vai para lá. Sabe o que Filipe fez? A Bíblia diz que Filipe levantou, largou Samaria e foi em direção ao
ao deserto, caminho que dá para a direção de Gaza, e ele fica lá esperando. Daqui a pouco vai passando o eunuco com um carro, e o Espírito Santo fala com ele: corre no lado do carro, se encosta lá, e ele vai correndo. E quando ele chega lá, o Filipe, você sabe da história, está lendo o profeta Isaías, ele pergunta: entende o que lê? Eles: como eu posso entender se não há quem me explique? Pula aqui para dentro do carro, me explica isso aqui. E ele vai explicando, até chegar em um lugar que tem água. O eunuco olha para ele e diz assim: ei, o que me impede de ser batizado? O Filipe disse: nada, se você crê no Senhor Jesus Cristo, pode ser batizado. Então para o carro, eu quero ser batizado. Ele para, desce na água, vai, batiza Filipe. Quando ele termina de batizar o eunuco, melhor, Filipe batiza o eunuco. Quando Filipe acaba de batizar, que vai saindo da água, a Bíblia diz: e o Espírito Santo de Deus o tomou e o arrebatou literalmente daquela poça d'água, daquele riacho que estava ali, daquela lagoa, sei lá o que era ali, ele pegou, ele levou, e já levou ele para outro lugar. E quando ele chega lá no outro lugar, ele já sai pregando e vai indo, e nunca mais volta para Samaria. Ele vai embora até chegar em Cesareia. Sabe por quê? Porque quem é conduzido pelo Espírito Santo não anda no seu GPS, não anda na sua direção, não anda na sua vontade, não anda no seu querer, anda no querer de Deus, anda na vontade de Deus, anda no GPS do céu, anda na vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Não é fácil querer ouvir a voz do Espírito, porque Ele vai nos pedir coisa, Ele vai nos direcionar para lugares, Ele vai nos impulsionar a fazer coisa que a gente até não vai querer, mas se a gente estiver dando ouvido à voz dEle, é melhor para nós. Depois lá na frente, pastor Laura, a gente vai ver a Filipe com as suas filhas. E o evangelho chegou na Etiópia. Mas lá na frente você vai ver Filipe já com as suas filhas fazendo um culto pentecostal, e todos eles lá profetizando e alegres. Sabe por quê? Porque quem anda na direção do Espírito não se frustra. Quem anda na direção do Espírito não tem frustrações, tem a direção de Deus, tem alegria, tem gratidão. Por quê? Porque Ele não deixa errar o alvo, não deixa errar o caminho. Lembra de Paulo? A Bíblia vai dizer, meu Deus, Osório, a Bíblia vai dizer que Paulo se converte, capítulo 9 de Atos. Ele sai ali de Damasco, passa 3, 4 anos, passa no deserto da Arábia, no intensivo lá com Deus, volta para Damasco. Eles expulsam ele de Damasco, persegue, ele salta pelo muro, pelo um cesto, vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, acha que a igreja vai receber ele, a igreja não recebe ele, há uma luta, uma batalha dentro da igreja, e o Senhor fala com ele: vai embora, não é para te ficar aqui, vai embora. Atos capítulo de número 9, diz que Paulo vai embora, Saulo vai embora de Jerusalém, volta para a sua cidade. E a igreja começa a crescer e fica maravilha, e Saulo fica esquecido. Segundo os historiadores, vão dizer que Paulo fica esquecido 14 anos na sua cidade. Capítulo de número 11 de Atos. A igreja de Antioquia começa a crescer, se desenvolver. É ganhar, os anônimos ganham. É enviado Barnabé para lá. Barnabé olha a igreja e diz: eu preciso trazer um auxiliar para trabalhar comigo. E ele disse: eu tenho um. Está esquecido, mas é um homem de Deus. Está lá na sua cidade. Está lá, eu preciso buscar ele. E ele vai lá, pega Saulo, depois de 14 anos aproximadamente, busca Saulo, e eles ficam em Antioquia um ano inteiro trabalhando. Fica um ano e pouco trabalhando em Antioquia. A igreja de Antioquia cresce, já tem profetas, já tem doutores, já tem mestre. E um dado momento em que estão orando, buscando a presença de Deus, jejuando, a voz do Espírito Santo ecoa dentro da igreja de Antioquia e diz: ei, apartai-me para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ei, eram as duas pessoas menos prováveis de serem enviadas: Barnabé e Saulo. Se você olhar a lista, olhe a lista. A lista dos obreiros começa com Barnabé e termina com Saulo. Começa com Barnabé e termina com Saulo. Olha como o Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo escolhe gente improvável para nós. Eram os dois líderes da igreja. A princípio, eram os dois líderes da igreja. Barnabé, o pastor da igreja. Saulo, o ensinador, auxiliar da igreja. Mas o Espírito Santo é que tem a primazia. Ele escolhe quem quer, chama quem quer, separa quem quer, usa quem quer, envia quem quer.
Ele diz, eu quero o primeiro da lista e eu quero o último da lista. Vocês colocaram Barnabé em primeiro, vocês colocaram Saulo em último, mas eu quero o primeiro e quero o último. E tem mais, vocês vão ver no caminho que eu vou pegar o último e fazer o primeiro, e o primeiro eu vou fazer o último. Sabe por quê? Porque Deus sabe inverter as coisas, Deus sabe direcionar as coisas, Deus sabe levar as coisas, Deus sabe guiar as coisas. O Espírito Santo sabe. Ora mandarai. Ele olha para a igreja e o Espírito Santo diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Os dois improváveis, os dois obreiros da igreja, que levantaram, que deram toda a vida para a igreja, que estava ali. Deus falou, é esses que eu quero. Porque eu já tenho uma obra. Eu tenho uma obra para eles. Eu tenho um projeto para eles. Eu tenho um plano para ele. E a Bíblia diz que a igreja obediente orou por eles, orou e jejuou por eles, e despediu os dois. E ali começa ali, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, capítulo de número 13, melhor. Ali é a dobradiça da Bíblia, da igreja primitiva. Porque até o capítulo 12, a igreja está totalmente, até o capítulo 11, a igreja está totalmente dentro do mundo judaico. Do capítulo 13 em diante, abre-se a dobradiça e aí começa de fato a evangelização no mundo gentílico. Mas Deus já havia falado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, tinha dito para Ananias, este é um vaso escolhido, e eu enviarei aos gentios, e pregará o meu nome a muitos reis e poderosos. Ei, passou os anos, passou aproximadamente 14 anos, 15 anos, mas Deus não havia esquecido, e Deus falou através do Espírito Santo: separa ele, porque eu já tenho uma obra preparada para ele, eu tenho uma obra preparada para ele, eu tenho uma obra preparada para ele, eu tenho uma palavra profética para alguém aqui nesta noite. Não importa o tempo que passou, se o Espírito Santo está te conduzindo, na hora certa ele vai te chamar, na hora certa ele vai te levantar, na hora certa ele vai te conduzir, na hora certa ele vai te levar. Urai, andorai. Quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, o Espírito Santo nos conduz pelo caminho certo. Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo eram os improváveis da igreja de serem enviados, mas Deus chama os improváveis. Alguém diz, pode ser o outro. Esse não, Saulo não, Barnabé não, esse não vai. Mas o Espírito Santo, é esse que eu quero. Ei, você pode ser o improvável desta igreja, mas se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus te capacitou, se o Espírito Santo está conduzindo a tua vida, Ele vai dizer, é ele, é ela. Mas ele não, Senhor, ela não, Senhor, é ele, ela, é ele, ela, é ela, é ele, é ele. Agora olhe para mim. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, Ele não vai nos deixar errar o caminho. Ele vai nos levar pelo caminho certo. Então, para o Espírito Santo levar pelo caminho certo, Ele vai ter que conduzir a nossa vida. E para isso, vai ter hora que Ele vai nos impedir de ir em tal lugar. Vai nos trancar caminhos para nós, que a gente acha que é bom. Coloca para mim na tela ali, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Quem é que impediu eles? Quem é que impediu? Mas o Espírito Santo pode impedir nós de fazer a sua obra? Eles não queriam pregar a palavra? Hã? Jesus não mandou pregar o evangelho em todo mundo? Sim ou não? Mas por que ele estava impedindo? Porque quem é conduzido pelo Espírito não vai aonde quer. Bota o versículo de número 7. E quando chegaram em Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Olha, mas não é Paulo, um homem de Deus?
o servo do Senhor, o escolhido, o enviado, é ele. Mas até ele tentou pegar caminho que não era do Espírito Santo, imagina nós. Até Paulo queria ir para um lugar que não era a vontade de Deus naquele momento. Até Paulo dizia, não, eu vou pregar na Ásia. Deus falou, o Espírito Santo falou, ei, tu não está sendo guiado por mim, não é eu que controlo. É, o Senhor que controla. Então, porta fechada para ti na Ásia. Mas então eu vou para Bitínia. O Espírito Santo falou, também não. Agora coloca para mim o versículo de número 9. Versículo de número 9. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda, versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho, versículo 11. E navegamos de Troa, fomos correndo para o caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, versículo 12. E dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta, porque quem é conduzido pelo Espírito, não vai para onde quer, vai para onde Deus, não vai para onde deseja, não anda na sua vontade. Sabe qual é o problema? É que a gente vai e depois pergunta, com medo dele dizer não para nós. Hã? A gente arruma a mala, vai, quando chega lá a gente pergunta e diz, Espírito Santo, era para mim estar aqui? Daí ele vai dizer, não era para estar, mas agora que já estás aí, te vira. Já notou isso? Primeiro a gente faz e depois pergunta. Primeiro a gente toma a decisão e depois pergunta. Primeiro a gente toma o rumo e depois pergunta. Mas se a gente perguntasse, ele diria, se tu tivesse me perguntado antes, você não passaria por isso, você não sofreria isso, você não estaria nessa situação, você está porque não me perguntou. Lembra de Elias? Elias está lá na caverna, choramingando, lamentando. Olha o que Deus pergunta para Elias. Que fazes aqui, Elias? Volta pelo teu. Mas não era o caminho de Elias? Era, porque o caminho de Deus não era aquele para Elias. Ele disse, volta pelo teu caminho. Porque tem caminho na nossa vida que é nós que criamos, é nós que tomamos, é nós que andamos, é nós que vamos. E aí Deus vai nos encontrar lá nas cavernas da nossa vida, choramingando, lamentando, e vai dizer, o que está fazendo aqui? Quem é que te mandou estar aqui? Volta pelo teu caminho, volta até onde você saiu fora da vontade, volta lá, e começa tudo de novo, começa a ungir rei, começa a ungir profeta, começa a voltar a fazer aquilo que era para você fazer de volta para o meu caminho, volta para a minha vontade, volta para a minha direção, Elias, e aí ele vai voltar e vai começar a fazer, por quê? Porque Deus tem coisas grandes para fazer. Nós é que tomamos o caminho errado. Então nós precisamos aprender a importância de darmos ouvido à direção do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo conduzindo-nos. Pastor, e ele fala conosco? Fala. É só você acertar o 102. Eu até brinco que muitas vezes nós estamos com o 102 estragado, a gente não sente mais nada. 102 estragou. Antigamente a gente sentia muita coisa, sensibilidade para ouvir. Mas antigamente a gente sentia, a gente dizia, eu estou sentindo com o Espírito Santo. Aí passou o tempo, 102 estragando, agora a gente não sente mais nada. Porque está faltando sensibilidade para ouvir a voz, para Ele falar conosco, para Ele direcionar nós, para Ele dirigir nós, para Ele controlar nós. Isso é a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Paulo foi guiado pelo Espírito Santo, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo, e eu e você precisamos se importar com a direção do Espírito Santo, com a condução do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, por que é importante sermos dirigidos, controlados, direcionados pelo Espírito Santo? Porque Ele vai nos guiar no caminho certo. Segundo, é importante demais a gente ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos fazer passar, Ele vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir.
no meio de lugares tenebrosos, que se a gente não tiver a direção do Espírito Santo, a gente sucumbe. O Espírito Santo vai nos conduzir no caminho certo, mas Ele vai nos guiar no meio de caminhos, de lugares tenebrosos. Os caminhos de Deus vai fazer a gente passar por lugares tenebrosos, por lugares difíceis, terríveis. E é aí que a gente precisa da pessoa do Espírito Santo para nos... Olha o que diz o texto que nós lemos. E Jesus foi conduzido para onde? Foi conduzido para onde? Para o deserto. E deserto é um lugar tenebroso. Deserto é um lugar terrível. Deserto é um lugar solitário. Marcos vai dar um detalhe, só Marcos dá esse detalhe, que vai dizer que o Espírito impeliu ao deserto, e ele ficou 40 dias, Marcos vai dizer assim, ó, e ele viveu no meio das feras. Marcos vai dizer, e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e foi tentado pelo diabo, e viveu no meio das feras, animal selvagem. Mas não foi o Espírito Santo que levou, foi, mas a pessoa do Espírito Santo que levou, cuidou dele nos lugares tenebrosos da vida. Eu e você precisamos entender que é importante sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque quando passarmos pelos momentos tenebrosos da nossa vida, Ele vai estar no nosso lado, nos guiando, nos cuidando, nos direcionando. Porque é o mesmo Espírito que levou aos lugares tenebrosos, é o mesmo que tira do lugar tenebroso, o mesmo que levou Jesus ao deserto e deixou ele no meio das feras, foi o mesmo que disse, volta, impelido pelo Espírito Santo, volta. Ei, eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite, o Espírito Santo nos conduz, nos guia no lugar certo, mas também nos conduz e nos protege no meio dos lugares tenebrosos da nossa vida. Talvez você está aqui pensando, pastor, mas como pode o Espírito Santo me conduzir a lugares ruins? Como pode o Espírito Santo me levar para o deserto? Como pode o Espírito Santo me levar a viver no meio de feras? Como pode? É bem-vindo à direção do Espírito Santo. É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que tem os seus meios, é Ele que tem as suas formas. Não espere só mar de rosa, não espere só tapete aveludado no Evangelho. Vai ter dificuldade, mas o mesmo Espírito que te levou é o mesmo que te guia, é o mesmo que te usa, é o mesmo que te dá autoridade, é o mesmo que te conduz, é o mesmo que te tira dos lugares tenebrosos da nossa caminhada. Mandarai. Pastor, por que Jesus precisou ir para o meio das feras no deserto? Glória a Deus. Coloque para mim lá Hebreus capítulo de número 5, versículo 15. Olha por que Jesus foi ao deserto. Por que foi necessário ele passar lá? Para ele ter experiência. Hebreus capítulo 5, capítulo 4, verso de número 15. Olha que coisa extraordinária. A gente precisa entender que os lugares tenebrosos da nossa vida, o Espírito nos leva para nos dar experiência. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um como nós, olha ali, porque um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Sabe por que Jesus foi levado por lugares tenebrosos? Esteve no meio das feras, passou pelo deserto, para ter as mesmas experiências que nós tínhamos, para sentir o que a gente sente. Mas ele diz, em tudo ele foi tentado, no seu máximo, na sua estrutura, passou pela tentação, mas saiu vitorioso do lado. E ele pode olhar para nós e a gente pode ter confiança nele, chegar com confiança, porque ele sabe o que é sentir a tentação, ele sabe o que é passar por lugares tenebrosos, ele sabe se compadecer da nossa dor. Por quê? Porque ele experimentou. E o Espírito Santo nos conduz e nos guia e nos protege nos lugares tenebrosos, para que a gente tenha experiências novas, experiências extraordinárias, experiências gloriosas na presença de Deus. Pastor, eu estou no vale, te alegra, foi o Espírito que te levou para lá, não foi você? Pastor, eu estou no deserto, foi o Espírito que te levou para lá ou foi você que foi sozinho? Porque tem deserto que é a gente que vai. O Espírito Santo, eu não estou te levando, é tu que está querendo ir, depois te vira lá. Agora tem aqueles que é Ele que nos leva. Por quê? Porque Ele quer nos aperfeiçoar, porque Ele quer nos dar experiência nova, porque Ele quer nos levar a uma vida nova, de experiências novas com Ele. Ei, nós precisamos da direção do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, da unção, da direção do Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzir e nos cuidar nos lugares tenebrosos da nossa vida. Olha para Estevão, cheio do Espírito Santo. Coloca para mim lá, já tem que encerrar. Atos capítulo de número 7. Versículo de número 54. Olha lá, Atos capítulo de número 7, versículo 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiu o dente contra ele. Versículo seguinte: mas ele, olha lá, mas eles, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo seguinte: e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Continua. E mais eles, gritando com grande voz, tampavam os ouvidos e arremetaram unânime contra ele. Versículo 58. E expulsando-os da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas capas aos pés do jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Você viu por que é importante a gente sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados por Ele? Porque quando a gente enfrentar as pedradas da vida, a gente não vai se desviar, a gente não vai se decepcionar, a gente não vai se frustrar. A Bíblia diz que em meio às pedradas, olha o texto, em meio às pedradas que Estevão estava recebendo. Irmãos, sabe o que é um apedrejamento? Você já teve ideia do que é um apedrejamento? Um apedrejamento é um suplício terrível. Imagina você colocar uma pessoa de pé aqui, e 50, 60 pessoas, vamos pensar em quantidade, pegar cada uma pedra de 1 quilo, 2 quilos, meio quilo, e começar a jogar, até matar essa pessoa. Vai acertar no braço, na perna, no rosto, até matar leva algumas pedradas, algumas dores. E você sabe o que está acontecendo com Estevão? Estevão está sendo apedrejado, mas em meio a ele, mesmo ele sendo apedrejado, ele não perde o alvo, ele não perde o foco, ele continua com os seus olhos para cima. A Bíblia diz: e ele fitando os olhos ao céu, ele vê o céu aberto. Ele não só vê o céu aberto, ele vê a glória do Pai. Ele não só vê a glória do Pai, ele vê o Filho de Deus, Jesus, de pé, lhe olhando. Enquanto as pedras estão comendo no lombo dele, ele está tendo uma visão, uma êxtase. Enquanto eles estão machucando ele, ferindo ele, maltratando ele, quebrando ele na pedrada, ele está com o céu aberto, vendo a glória. Ele não excomunga,
Ele não esbraveja, ele não retruca, ele não ajunta pedra e taca de volta, ele não faz nada disso, ele continua parado, vendo a glória de Deus, vendo o céu aberto, recebendo, conversando com o Pai, tendo relacionamento com o Pai, porque quem é cheio do Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo, ele até sente a dor, porque Estevão sentiu a dor, ele morreu, mas ele não perde o foco. Ele não se desvia. Ele não sai da rota. Ele continua em comunhão. Parecidinho com nós. Parecido com a nossa geração Nutella. Não é verdade, irmão? A irmã até deu uma risada. Parecido com a nossa geração. Irmão, por que não está aí da igreja? Ninguém deu a paz do Senhor para mim. Por que tu desviou, irmão? Porque não me deram para mim cantar. Por que você está emburrado no canto, irmão? Porque eu não sou mais chamado para fazer a leitura. Só por isso. Tu não levou nenhuma pedra no lombo ainda? Não levou nenhuma pedradinha ainda? Só um arranhãozinho desse aí, nem estragou a tinta ainda, nem estragou a cera, nada. E aí nós precisamos voltar a ser controlado pelo Espírito, voltar a ser guiado pelo Espírito, porque quando a gente começar a ser guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, poderá nos apedrejar, poderá nos matar, poderá nos dar paulada, mas o foco é o mesmo. Jesus estará de pé dizendo: vem meu filho, eu te recebo de pé. Veja como é importante a pessoa do Espírito Santo, porque vai nos dar força para enfrentar os dias tenebrosos, porque vai nos dar condições de vencer as dificuldades da nossa vida. Fica de pé. Olha aqui para mim, preciso encerrar, mas não posso deixar de falar isso. Lembra de Saulo? Não foi o Espírito Santo que direcionou ele? Foi ou não foi? Não foi ele que separou ele, mandou ele ir na primeira viagem missionária? Foi ou não foi? Quando chegou no capítulo 14, você vai ler lá no versículo 19, um grupo de gente pega Saulo, leva para fora da cidade, mesmo guiado pelo Espírito, leva para fora da cidade, e dá-lhe tanta pedra nele, que ele cai. Não sei se ele fez de morto ou se ele desmaiou. O povo olhou e se disse: está morto, vamos deixar ele. E quando ele sai, ele se levanta, tira as pedras de cima dele, bate a poeira, reúne os irmãos. Está aqui a minha carteirinha de membro. Vou voltar para o judaísmo, porque pelo menos lá eu matava. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não é isso que a gente faz? Vou voltar para as drogas, vou voltar para o tráfico. Porque pelo menos lá eu mandava. Quando estava no mundo, eu era camarada. Vai fazer de volta. Saulo levanta dali cheio de marcas e hematomas, bate poeira e diz: vamos para frente. Vamos pregar. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus não para no meio dos momentos tenebrosos da vida. Aleluia. Lembra dele no capítulo 16 de Atos? O Espírito Santo proibiu ele de ir para a Ásia, impediu ele de ir para a Bitínia, mandou ele ir para onde? Para a Macedônia. Ele vai para a Macedônia, chega em Filipe, está lá pregando, ganhando alma. Daqui a pouco as pessoas pegam ele, levam para a praça, julgam ele, xingam ele, chamam o camarada lá, dão uma tunda de vara. Não, um homem apanhado de vara. E alguém diz: não, foi só 39, porque o judeu, mas ali não era judeu, ali era gentil. Eu já vi muita gente: Paulo levou uma surra, ganhou 39, porque era judeu, mas ali não foi judeu que bateu, ali foi gentil. Então ele apanhou muito de vara. Ele apanhou muitas varadas ali, em praça pública, ficou lenhado de vara. Depois jogaram ele na masmorra. A cadeia romana, se você estudar a cadeia romana, tem três andares. Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro, que é o porão. Ele foi jogado no porão.
atolado na lama, pés amarrados. Mas quando ele está lá, apanhado, com o lombo lenhado, sem luz, ninguém lá, com os troncos, os pés amarrados, o couro arrebentado no lombo, ele olha para Sila e diz: Sila, vamos começar um culto? Vamos começar um culto? Vamos, Saulo. Eu já vi gente dizer que Sila disse: não, eu não quero cantar. A Bíblia não diz isso. Já estava desviando, coitado do Sila. Não. Saulo e Silas dizem: Paulo e Silas dizem: vamos cantar? Vamos orar? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é conduzido pelo Espírito Santo nos lugares tenebrosos da vida, o Espírito Santo estará com ele, conduzindo, guiando e direcionando ele. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram, mas devia ser muito lindo, porque a Bíblia vai dizer que os presos ouviam eles cantar e escutavam ele orar, mas foi tão extraordinário aquele culto naquele lugar tenebroso, que houve um terremoto do céu naquela cadeia, chacoalhou a prisão, os cadeados se arrebentaram, as portas se romperam, os aguilhões dos pés se soltaram, e a glória de Deus desceu naquele lugar, e eles se converteram naquele lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Precisamos voltar a ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque em meio aos momentos tenebrosos da nossa vida, Deus vai nos usar, Deus vai nos levantar, Deus vai nos usar, Deus vai nos encher. Fica de joelho, você que quer uma oração. Aonde você está, já estourei o meu horário. Aonde você está, e mesmo aonde você está, dobre o seu joelho e diga, conversa com o amado Espírito Santo. Diga para ele: volta a me conduzir. Diga para ele: volta a me direcionar. Diga para ele: direciona-me, Espírito Santo. Diga para ele: fala comigo de novo. Diga para ele: não me deixa sozinho no meio dos momentos tenebrosos. Diga para ele: eu não aguento sem a tua presença. Eu preciso dobrar o joelho junto com você nesta noite, porque sou necessitado do Espírito Santo nos conduzir. Os momentos tenebrosos, os momentos angustiantes, os momentos difíceis da nossa caminhada, do nosso ministério, o Espírito Santo nos dará escape, o Espírito Santo nos conduzirá, o Espírito Santo abrirá as portas, o Espírito Santo romperá as barreiras. Espírito Santo de Deus nesta noite, Espírito Santo de Deus nesta noite, volta a nos usar, volta a nos encher de novo, volta a nos guiar, Espírito Santo de Deus nesta noite, não nos deixa só. Nos dá sensibilidade, nos dá sensibilidade. Eu quero cada dia mais sensibilidade da tua voz. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero sentir a tua presença mais e mais nesta noite. Espírito Santo usa, Espírito Santo enche, Espírito Santo capacita, Espírito Santo renova, Espírito Santo batiza, Espírito Santo inflama, Espírito Santo enche-nos nesta noite. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova os nossos ouvidos, afina, dá-nos sensibilidade, faça-nos aprender a ouvir a tua voz, a discernir a tua voz do que a voz dos homens, faça-nos aprender. Espírito Santo,
Faça nós aprender a ouvir a tua voz como Samuel, que no começo achou que era a voz de Eli, mas que depois entendeu que era a tua voz. Faça nós aprender a discernir entre a voz do homem e a voz tua, entre a voz dos homens e a tua voz, a tua meiga e amada voz. Espírito Santo fala, Espírito Santo nos envia, Espírito Santo nos guia, Espírito Santo nos impulsiona, Espírito Santo nos conduza nesta noite. Espírito Santo de Deus, nesta noite, fica de pé nesta hora, fica de pé nesta hora, fica de pé nesta hora. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado, diga para ela: seja conduzida. Diga para ela: seja conduzida. Diga para a pessoa que está mais próxima de você: abraça ela. Diga para ela: seja sensível. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir nesta noite.